Oi, eu sou Priscila, idealizadora desse canal, feito para mulheres típicas que se relacionam com homens atípicos. E vou dar andamento nessas performances que a gente cria no ambiente virtual e que interferem, impactam diretamente nos relacionamentos românticos. Tudo tem mudado, isso é fato, né? Eu, com os meus 45 anos, percebo que houve uma mudança drástica na forma em que a gente conhece as pessoas e começa a se relacionar com elas, mas também na forma em que mantemos, né, fazemos a manutenção dos relacionamentos. Muitas gerações, inclusive, nem viveram, né, a época anterior. E aqui não é uma comparação para dizer que uma é melhor do que a outra, mas só para dizer que eu, na minha idade, estou exatamente vivendo as duas formas de se relacionar. Então, é complicado para pessoas da minha geração, mas também é complicado para as pessoas da nova geração, porque tem uma cobrança, né, de determinados comportamentos, posturas que elas não viveram, né? Então elas só ouvem falar. E isso impacta tudo praticamente, porque o emocional continua sendo envolvido em todos, né, em todas as idades, em todas as gerações, indiferente de padrões, né, de comportamento no se relacionar. Inclusive, o tema de hoje eu achei muito legal abordar, porque existem várias formas de controlar uma expressão natural do ser humano, né? Primeiro porque o natural, ele também é algo muito difuso, já que existem várias interferências, né? Da família, da cultura, da região onde nasceu, né? Então, natural seria aquilo que vem somente do interior e se desenvolve como resposta ao meio. Mas, como seres humanos complexos, a gente vai ter essas interferências, elas vão entrar, né, na nossa mente, nas nossas bases das crenças e tal, e influenciar as nossas reações, os nossos comportamentos e até mesmo os nossos pensamentos. Muito daquilo que nós pensamos e achamos que é só nosso, que a gente que construiu aquela ideia, na verdade tem interferência do meio, das pessoas, das experiências, né, que tivemos. Então, eu achei legal abordar o fato de que vai ser de alguma forma moldado, né? Os nossos comportamentos eles serão moldados por elementos externos. E a partir deste ponto de vista, além dos nossos comportamentos serem moldados, eles também podem ser manipulados para um determinado fim. Então, isso sempre aconteceu, né? Porque o viver em sociedade exige que a gente se comporte de uma certa forma para poder ter o máximo que for possível de unanimidade de comportamentos. Então, se todos forem bem parecidos, é mais fácil de controlar, né, a população, a comunidade, o coletivo. E não é o controlar de uma forma ruim. Não, é para que haja convivência, né? Então, esse controle ele vai se desenvolvendo, né? Em tudo que é coletivo, existe um controle permeado ali para poder dar algum tipo de estrutura, né? Ele surge a partir do encontro coletivo, né? Esse controle. Algumas pessoas, algumas instituições, elas estudam sobre este controle e aplicam este controle de uma forma persuasiva, ou seja, para chegar até um determinado objetivo que seja do interesse dela, né? Então a religião, por exemplo,
ela estuda o comportamento humano, ela percebe como que o comportamento humano reage às crenças que ela disponibiliza, como que reage de forma negativa ou de positiva, e usa isso a favor dela, né? Em alguns momentos isso é ruim, porque tira do indivíduo a capacidade de escolher por si mesmo. Em outros momentos é positivo, porque alimenta a instituição e também dá o acolhimento para determinadas pessoas. Isso acontece na política, né? Isso acontece na cultura, acontece na sociedade no geral, em suas subdivisões, né? Então, cada subdivisão da sociedade, né, ela tem este poder, este controle de manipular o indivíduo para criar determinadas respostas de comportamento. Uma dessas, e eu percebi que não é tão abordado, por isso que eu trouxe esse tema também, porque tem um impacto, uma influência muito grande, mas não é abordado. A elegância, o conceito de elegância é algo que é muito cobrado. Em 90% dos casos do gênero feminino. Então, a elegância é cobrada das mulheres. Hoje, né, atualmente, é uma cobrança. Ela já está internalizada, mas ela também está em entrelinhas do comportamento. Então, a elegância se tornou uma característica de comportamento. Existem as mulheres elegantes e existem as mulheres que não são elegantes. E isso vai dizer sobre elas. Então, se torna uma característica do gênero feminino. Mas isso é imposto, não é algo que é desenvolvido, né? A elegância é um padrão. Então, para ser um padrão, alguém precisa dizer o que é elegante e o que não é elegante, para saber quem se encaixa, quem não. Então, é uma imposição. E por quê? Né? A elegância é uma imposição e é inclusive um desejo de muitas mulheres. A elegância é um conceito que tem muito a ver com o nível social das pessoas. Portanto, em primeira instância, não é um conceito que deveria ser aplicado a um único gênero, mas sim a uma classe social. Então, a elegância tem a ver com modos, não só de se vestir, como hoje parece que é abordado muito nesses termos, né? Que a elegância tem a ver com o modo de se vestir. Mas não, a elegância, ela tem a ver, e isso começou lá em Roma, né? Que século que foi, que não me ocorre agora. Mas em Roma, a elegância tinha a ver com a postura das pessoas. Então, era ligado ao conhecimento, né, a capacidade da pessoa de adquirir conhecimento e de transmitir conhecimento de uma forma que fosse entendível, né, que fosse assimilável só para determinadas pessoas de uma determinada classe social, né? O controle emocional também fazia parte da elegância, né? Então, ser uma pessoa que não se descontrolava emocionalmente, assim como ter hábitos que fossem equilibrados, né? Não se dar aos prazeres mundanos, digamos assim, como por exemplo, se entorpecer, né, de álcool e drogas, ou de promiscuidade, ou seja, uma pessoa equilibrada, que tinha tudo dentro do que era necessário e não daquilo que dominava o seu próprio ser. Então, elegância era uma pessoa equilibrada, que se comunicava
de uma forma clara, mas não para todos, né? Para pessoas da mesma classe social ou classes superiores, ou seja, a elegância era algo que, que estava presente em um determinado nível socioeconômico. E isso fazia com que houvesse uma separatividade. Então, poucas pessoas eram elegantes, né? Depois de um tempo aí, já em Paris, começa a vir o conceito de elegância também aplicado ao modo de se vestir, porque a aparência também começava a determinar quem era elegante, quem não, né? Isso era comprovado, né? Então, uma pessoa bem vestida em Paris, sei lá, século XVIII, XVII, e essa pessoa, ela bem vestida, né? Vestida com equilíbrio, né? Não chamando muita atenção, mas também não invisível aos olhos, com uma postura equilibrada, voz calma, expressão calma, uma expressão de que tinha o controle, né, sobre aquilo que de que era proprietário de sabedoria, proprietário de bens, né? Então, a segurança da elegância. A elegância tem muito a ver com segurança também, né? Uma pessoa elegante, ela não tem expressões eufóricas, percebe? E isso não mudou muito de lá para cá. Mas por que que eu tô falando disso? Porque isso vai contra a natureza de alguns fatos, né? Então, a elegância foi tomando uma proporção que chega a ser como se diz, uma armadura também, né, para diferenciar as pessoas. Então, uma pessoa elegante, ela não se descontrola. Se ela não se descontrola, né, e descontrole tem muito a ver com o emocional, o que se pensa? Que esta pessoa, né, elegante, ela não sofre da forma que uma pessoa deselegante sofreria, porque uma pessoa deselegante, ela se descontrola perante as alterações emocionais. E essas alterações emocionais nem é questionado, e eu acho que é isso que é importante de falar, que elas podem ser causadas pelo ambiente, pelas pessoas ao redor. E aí a gente chega num ponto aonde até a forma de eu expressar tudo isso que eu tenho dito deixa de fazer sentido se eu continuar elegante do jeito que eu estou falando. Porque talvez eu não chegue ao fundo da questão, que é o seguinte: como pode uma mulher se manter equilibrada? Uma pessoa, vamos começar por uma pessoa, tá? Mas por que que existe uma diferença entre os gêneros? Veja bem, a elegância até séculos atrás, ela era de um certo nível social, mas tanto homens quanto mulheres. Agora, a elegância masculina, ela não é tão cobrada quanto a elegância feminina nos dias atuais. Por quê? Porque a elegância feminina automaticamente vai cobrar da mulher que ela tem uma estabilidade emocional. Significa que ela não se descontrole, né? E esse descontrole será notado, inclusive, através da sua postura, da sua fala, das suas expressões e das suas roupas. Então, uma mulher elegante, ela não se descontrola. Agora vamos para a cozinha. Agora vamos direto para a cozinha, que é o seguinte: como pode, né, uma mulher que tem sangue correndo nas veias não se descontrolar com uma traição, por exemplo? Como pode uma mulher normal, viva, que respira, sabe, que pensa, não ficar chateada, magoada, irritada quando vê as suas expectativas sendo pisoteadas,
né? Por uma sociedade machista e patriarcal. Quando vê que o seu salário é menor do que o salário de um homem, sendo que ambos mantêm o mesmo cargo dentro de uma empresa. Como pode uma mulher não se descontrolar, sendo que ela tem alterações hormonais mensais, né? Onde tudo nela muda, não só o humor, a pele, o cabelo, a disposição, até mesmo o bem-estar físico. Então, exigir da mulher uma elegância, que significa, inclusive, que ela, o Karnal, eu assisti uma entrevista do Leandro Carnal, onde ele cita que a elegância, o conceito de elegância, que um dos que ele gosta muito, veio do Príncipe de Gales, né? Aonde ele diz que a elegância é não causar impacto negativo e não causar um impacto tão forte que alguém o note. Isso é ser elegante. Agora, quando você aplica isso a um contexto de uma mulher do gênero, né, feminino, né, impõe a ela que ela não seja notada, né, que ela não cause impacto negativo, é uma forma de silenciamento. É uma forma de silenciamento, porque é uma sociedade injusta e desequilibrada com a mulher. Assim como é injusta e desequilibrada para outros vários grupos que são chamados de minoria, mas não são, porque são em grandes números, mas que eu gosto da palavra marginalizados, ou seja, estão à margem da sociedade, né? Então são pessoas racializadas, são pessoas com uma renda inferior, né, que para sua própria subsistência é muito difícil, tem um linguajar diferente daquele que é ditado pela gramática colonizadora, porque a própria forma de falar, ela também é colonizada, né? Então, uma pessoa elegante, ela fala de uma determinada forma. Uma pessoa deselegante, ela fala de uma outra forma. E a forma que a pessoa deselegante fala é uma forma livre, livre. Por que que é livre? Não porque ela é ignorante ou simples, mas porque ela não está tão colonizada por uma gramática que é elitizada, que já foi criada para separar, né? Então, enquanto que no certo nível social as pessoas falam e se entendem entre elas, essa separatividade ela se perpetua. Então, existem muitas pessoas que entendem de política, de poder econômico, de vários assuntos que são importantes para a sociedade. Mas se não tiverem uma forma de verbalizar, né, que corresponda ao padrão colonial, ou seja, tem que ter uma certa forma de falar para que sejam ouvidas. E eu tenho pensado muito no Chavoso da USP e por tudo que ele está passando. O cara é um crânio de inteligente, ele é fantástico, mas ele fala de uma forma que não convence a elite. Isso também é uma forma de silenciamento. A elegância, voltando, a elegância para mulheres é uma forma de silenciamento. E isso a gente vê no dia a dia, né? Igual eu estava chamando aqui para cozinha, que é onde cozinha, o que eu quero dizer? É uma forma da gente falar mais abertamente, né? A gente se reúne na cozinha, as mulheres da família, as amigas, né? Enquanto faz comida, enquanto bebe, enquanto conversa, e a gente deixa essas posturas ditadas, obrigatórias, caírem, e a gente só é o que é, né? As expressões são espontâneas.
Então, uma mulher dentro de relacionamentos desiguais, sejam na sociedade no geral ou nos relacionamentos amorosos, ela está sendo obrigada a manter uma determinada postura para ser ouvida, para ser validada, para sobreviver, né? Então, imagine uma pessoa que lida com altas classes sociais, né? Se ela não falar num determinado tom, com uma determinada postura, ela corre o risco de não ser aceita. Então, ela pode ser ótima no que faz, mas se ela não conseguir se incluir nesse nível da sociedade, ela vai passar fome. Então, o que ela faz? Ela se molda. Para ela se moldar, ou ela se divide em dois, né? O personagem que ela apresenta para a sociedade, porque ela precisa ganhar dinheiro e pagar as contas, e o personagem que ela é quando ninguém está olhando. E isso é uma receita para para desenvolver transtornos de personalidade, inclusive, né? É quando você não é aceita, quando você é invalidada de alguma forma, porque o que você é não presta, né? Então, digamos que essa mulher, digamos não, porque isso acontece o tempo inteiro, né? Você vê que o quanto que eu tenho que ficar medindo as minhas palavras, né? Porque isso pode interferir na imagem que eu passo como uma profissional de saúde mental, né? Que trabalho, que cuido de outras pessoas. Então, a forma como eu falo, como eu me expresso, mostrar equilíbrio emocional é como se fosse uma diretriz principal, para que daí sim eu seja considerada uma pessoa que pode cuidar da saúde mental de outras pessoas, né? E isso é muito errado, né? Isso é muito errado, porque existem técnicas para isso e existe a minha vida pessoal, né? A própria terapia, a gente sabe que a terapia ela precisa ser feita com outra pessoa. Não é uma questão de autoconhecimento, ela precisa ser feita com outra pessoa, porque existem cantos, né, dentro de nós que não serão enxergados por nós mesmos. Eles precisam refletir no outro para depois voltar para a gente. Enfim, eu já disse isso em outro podcast onde eu estava falando sobre terapia com inteligência artificial. Não existe terapia com inteligência artificial, né? É terapêutico, mas não é terapia. A terapia ela precisa ser feita entre pessoas, precisa haver a troca, tá? Quando uma mulher ela tenta se encaixar nesse padrão de elegância, né? Ela precisa distorcer a própria realidade. Porque às vezes ela está com raiva, ela está magoada, ela está machucada, ela está triste. Mas uma mulher elegante não demonstra emoções. Ela precisa estar sempre num equilíbrio, porque deste impacto da sua imagem depende, inclusive, as relações que ela vai ter, né? Seja com seus clientes, seja com seus fornecedores, com familiares, com amigos. Então, ela vai se moldando. E aí, isso transborda para os comportamentos no mundo virtual, né? Porque o que você compartilha, o que você curte, o que você posta, o que você recebe, tudo isso também está aí recebendo influências desse tipo de padrão. Então, o que que é uma mulher elegante? Não é aquela que posta foto de biquíni com um copo de caipirinha na mão ou de cerveja, né? É uma mulher de taillé. A gente sabe disso. Uma mulher elegante é uma mulher de taillé, né? É aonde todos os perfis de rede social dela estão falando sobre dicas e sugestões e coisas que fazem sentido, como se ela não tivesse nenhuma alteração de humor. E ela sempre muito bem vestida, as suas expressões estão sempre calmas,
Ou seja, está moldando uma mulher que na vida real não existe, mas que isso vai interferir nas suas respostas. Então, quando essa mulher ela precisar reagir, ela precisar se defender, ela precisar colocar limites no seu parceiro, ela vai se sentir insegura. Ou ela vai sentir que ela é uma impostora, porque para fora ela é uma pessoa e dentro, né, no seu círculo familiar, que seja mais próximo, ela é outra pessoa. Ela é a pessoa que explode, ela é a pessoa que xinga, ela é a pessoa que enlouquece, é a louca, não é assim? Então, mas tudo isso já está preparado, moldado, manipulado para levar a mulher a essa distopia, né? Entre o que ela apresenta para os outros e o que ela realmente é. Fazendo com que as mulheres acreditem que não merecem serem bem tratadas, que não merecem ter o direito de colocar limites, porque se a mulher sai do salto, explode, enlouquece de alguma forma, ela vai voltar isso para si mesma. Mas é porque eu passei dos limites, eu exagerei, eu não precisava ter chegado a este ponto. E isso é reforçado pela parte masculina dessa nossa historinha aqui. Que é quando o homem diz, mas você é insegura, mas você não é elegante, mas que nível é esse de palavreado ou por que que você está agindo dessa forma? Tudo isso é reforçado porque o homem já está munido destes conhecimentos e ele usa contra as mulheres, né? Então, aquela lá, né? E por aí vai, sabe? Nem me ocorre, porque tudo que me ocorre, né? Seriam xingamentos e palavrões. Mas é uma desqualificação da mulher. E o homem já está munido disso. Então, a mulher perfeitamente elegante é aquela que silencia diante dos abusos. E a sociedade conta com isso. E cada vez mais as mulheres buscam esta elegância que, na verdade, para elas tem um significado subliminar, que é o quê? Ao você olhar para uma mulher elegante, com cara de paisagem, com fala calma, o que que outras mulheres identificam, né, inconscientemente? Essa mulher não sofre. O que quer que aconteça ao redor dela não a atinge. Olha como ela está calma, olha a postura dessa mulher. Então, o que é desejado, né, são os resultados da elegância daquela mulher e não a elegância em si. Então, o que nós queremos é paz e tranquilidade. Se isso não nos é oferecido, nós queremos a liberdade de reagir conforme pedem as circunstâncias. Se alguém pisou no meu calo, eu quero poder gritar que doeu. Se alguém fez isso de propósito, eu quero poder revidar. Se alguém me ameaça, eu quero poder me defender, sem que eu seja julgada por ser deselegante, sem que eu seja acusada de não pertencer a uma determinada classe de mulheres, sem que eu seja silenciada. Então, perseguir um ideal de elegância é uma forma de castração feminina. O homem, para ser elegante, só precisa estar com perfume. Já perceberam isso? A mulher, para ser elegante, ela precisa não sentir. Ela não sentiu nada, ela é elegante. E a mulher elegante é aquela que é desejada, porque ela não se descontrola.